Meus queridos irmãos, muito boa tarde. Uma tardezinha um pouco dorminhota, né? Não é fácil aguentar as horas abertas. Um tema como esse, mas a gente chega. É compreensível que nós, como seres humanos, ainda não temos condição de aguentar todo o nosso sono. Mas vamos tentar, então, através das nossas conversas aí, buscar expressar aquilo que nós viemos, né? É sempre muita gratidão que nós ocupamos a tribuna espírita para trazer uma palavrinha, um incentivo, sempre buscando no nosso Pentateuco espírita aquilo que nós aprendemos, aquilo que vai servir para a nossa vida, e buscando que outros espíritos auxiliares, né, que nos trazem tantas informações, tantos livros, a gente vai compilando e vai passando nas nossas conversas para que todos nós possamos pensar da mesma forma, né? Nós estamos numa mesma caminhada, vivendo no nosso planetinha de prova de expiações, né? Mais expiações do que provas, né? Mais a gente está levando. Então é interessante que nós lembremos sempre do estudo da doutrina, do conhecimento dela, das suas orientações e do Evangelho de Jesus, que é o nosso farol, que nos traz todas as nossas orientações. E é mais um tema que nós estamos trazendo, já repetitivo aí, mas nós vamos conversar a respeito. Aí, numa tarde, estavam dois amigos conversando, e um encontrou o outro, que estava vindo de um asilo para idosos e pessoas com deficiência. Puta, né, que tu veio? Vem lá no asilo Santa Rosa. Tu vai lá também? Eu também. Não, fui lá. Levei lá alguns alimentos para eles, conversei um pouquinho com o pessoal, e agora estou de volta para casa. Eu estou contente, feliz. Aí o outro disse: eu também vou visitar ele. Só que é uma coisa, eu levo umas comidas lá para eles, mas eu chego no portão, eu entrego para o responsável, porque eu não consigo entrar lá dentro. E tem muito sofrimento, tem muita gente com problema, tem aqueles cadeirantes, tem aquelas pessoas que não conseguem se movimentar. Tem tanta gente assim, aquelas outras chorosas lá que a família não vai visitar. Mas eu estou pensando, mas tu nem sabe o quanto é importante nós irmos lá dentro e conversar com as pessoas. Olhar nos olhos daquelas criaturas, elas gostam tanto de contar suas histórias, o seu passado, e ficam agradecidos quando a gente sai de lá. Eu só sei fazer isso, só sei ir lá, levar a minha sacolinha lá no portão que vem, porque eu não consigo me adaptar com tanto sofrimento. A gente fica pensando, né? Nós temos as formas de fazer a caridade, e lá na doutrina nos diz, né, que nós podemos fazer a caridade material e a caridade moral. E ainda diz ali que a caridade material é a mais fácil de se fazer. A gente fica pensando, refletindo, né? Seria mais fácil fazer uma caridade material? Por exemplo, né? A pessoa pode pegar lá um quilinho, não
vai, pega, mas faz a sua caridade. Ele está fazendo a caridade dessa forma. E não estou dizendo que é fácil. Já pensou se aquela pessoa que está fazendo só aquilo ali, que ela está fazendo algo que vai fazer falta para ela, que ela está repartindo, então, ela está também se sacrificando para poder saciar a fome de alguém. Mas tem aquela outra que tem mais coragem, que vai lá e conversa. Ela pode até nem levar algo para alimentar, para vestir, mas ela vai lá e conversa com as pessoas. Doa o seu tempo, escuta o que as pessoas estão falando, e é tão maravilhoso que às vezes a pessoa diz assim: obrigado por ter vindo nos visitar. E nós temos um sentimento lá dentro assim: puxa, nós é que nos sentimos agradecidos, porque nós vemos sorrisos e uma conversa faceira naquelas pessoas que estão ali, só ali, e que alguém tem que fazer as coisas para elas, que elas não podem se movimentar, e que elas têm aquele quadradinho que só sai dali a acompanhar. E nós temos a liberdade para fazer tudo isso. Então a gente diz: poxa, eu que tenho que agradecer, porque eles estão nos dando um exemplo enorme de resiliência, de entendimento da sua situação, de não ficar agressivo por causa dela. Então daí nós tiramos a nossa missão, que é importante para nós também sempre buscar no sofrimento do outro alguma coisa que sirva para nós. Como é que eles estão aceitando aquela vida, aquela situação? E a gente procura fazer mais ainda, porque é importante que a gente transmita para o outro isso que nós chamamos de caridade moral. Conversar. Doar o seu tempo. Mas não precisa ser lá no asilo, né? Nós temos a nossa casa, né? Onde nós chamamos de lar. E ali nós também temos pessoas que nós temos que ter a paciência, nós temos que ter olhares, nós temos que ter sorrisos, temos que ter o carinho, que também é a caridade moral que nós estamos fazendo. Bem importante isso. Que é o nosso tema hoje, que nós estamos buscando lá no capítulo 15 do Evangelho, sobre a caridade, que é um tema bastante batido, mas tem que ser relembrado sempre, né? Porque nós precisamos disso. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela diz que a caridade resulta da lição mais pura e mais profunda do amor de Jesus, que se prolongará por toda a igreja cristã primitiva, mas que se corromperá na forma degradante da esmola, espezinha aquele que necessita, assinalando-o com miséria, roubando-lhe a identidade que o dignifica. Quando nós buscamos entender o Evangelho de Jesus, ele nos traz essa forma de caridade. Mas o Evangelho foi usado para transformar, muitas vezes, pelos interesses daquele que dominava o Evangelho, e usando aquelas suas lições para fazer com que as pessoas se submetessem às suas vontades. E dar esmola passou a ser uma coisa propalada, né? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Assim dizia, né? Então, como nós tínhamos que fazer os nossos depósitos em caixinhas particulares das organizações religiosas, nós estávamos emprestando para Deus.
Mas não era Deus que usa a esmola, né? Não é Deus que usa aquela esmola. Aquela esmola tem um uso mais amplo, ou mais restrito, sei lá como falar. Então veja que lá no Evangelho, quando a gente busca a essência, e o Espiritismo nos traz isso, a gente vê que foi corrompido até o ensinamento de Jesus para que alguns tivessem proveito disso. Então, quando a Joana nos traz isso aqui, ela fala de uma coisa muito interessante. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, como é a caridade conforme Jesus entendia? Jesus Espírito responde: caridade é a benevolência para com todos. Benevolência. Olha só que desperta. A indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Olha só o quanto é importante fazer a caridade e quanto é difícil fazer a caridade. Porque ele não está falando aqui de chegar lá e entregar algum valor. Ele está falando uma coisa moral. Ele está dizendo que é a benevolência para com todos. E a benevolência não pode ser assim, com valores materiais, mas quando ela vem acompanhada do valor moral, né? Aquela coisa de tu fazer assim, mas fiquei sabendo que tu está em dificuldade. Vou te dar isso aqui. Só entre as duas pessoas, só entre aqueles que se conhecem. Aquele que está recebendo ali, ele se sente assim, pô, olhando do lado, não tem ninguém olhando. Eu vejo que tem aquele orgulho, pô, tem gente que sabe que eu estou passando necessidade. Não, mas se eu fizer discretamente, ele não vai ter esse sentimento, ele vai ser receptivo. E quando eu estou dando, discretamente, só entre eu e ele. E ali está um ser que representa aquilo que Deus coloca na nossa frente para testar na nossa capacidade. Então, a caridade ela pode ser feita até materialmente, mas de uma forma discreta. Jesus já ensinou isso, né? Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, porque não precisa ninguém saber disso, porque aquilo que nós fizermos está guardado no nosso coração, e nós, como São Espírito, sabemos que nós temos um perispírito, onde fica armazenado todas as nossas boas e as nossas más ações. Então, quando ser revelado no mundo espiritual, lá no meu perispírito, eu posso, alguém pode ver, pô, fizesse coisas boas, fizesse coisas más. E nós temos a nossa consciência para não julgar se fizemos a coisa certa ou não. Ora, ser indulgente para com as imperfeições alheias, imagina, né? Imagina para aquele que gosta de fazer uma fofoca, ser indulgente com a imperfeição alheia. Ele vai buscar o erro do outro para levantar, para fazer festa com relação a isso e desejar que as coisas fiquem pior. Então é um processo muito grande que nós temos para fazer essa caridade moral. Mas meu amiguinho. Mas Jesus já nos traz esse entendimento quando ele nos fala sobre a caridade no seu Evangelho. Quando Jesus
falando sobre a caridade, ele disse: vinde benditos do meu Pai, vinde aproveitar aquilo que vos foi preparado desde o início, que foi possuir o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de alojamento e me alojaste, estive nu e me vestiste, estive doente e me visitaste, estive na prisão e vieste me ver. Veja que Jesus aqui já está mostrando para nós que nós podemos fazer a caridade material e também a caridade moral. E ele diz: vinde aproveitar o reino que vos foi preparado. Porque na nossa vida, como disse James Whistler, não existe prêmio nem punições. Vai haver as consequências. Ou seja, a consequência dos nossos atos. Aquilo que nós praticamos hoje vai ser recompensado. Nós vamos receber, pelos nossos méritos, aquilo que nós temos direito. Mas isso vai acontecer no mundo espiritual. Porque nós estamos aqui encarnados e o Espírito está aqui passando pelas suas dificuldades. Mas quando a gente fala em a caridade material, a caridade moral, ela tem uma justificativa. Porque quem é que faz a caridade material? É aquele que pode, aquele que tem condições de oferecer algo material para alguém. E aí nós lembramos do estudo que nós fizemos na doutrina do Espírito, que nós estamos encarnados passando por duas provações muito grandes. Uma é a prova da riqueza, outra é a prova da miséria. Então é preciso que exista aquele que tem muito e é preciso que exista aquele que tem pouco, aquele miserável. Porque aqui existe uma provação. Porque está provando aquele que tem muito, você tem a capacidade de enxergar o irmão naquele que tem menos e dar para ele também, repartir aquele pouquinho que ele tem. E aquele que está ali passando pela miséria, aquele que tem menos, também está tendo a dificuldade dessa aceitação, mas é passando por uma provação. E ele está espiando exatamente aquilo que vai fazer parte do seu desenvolvimento moral. Se mesmo eu estando em dificuldade, se eu não vou protestar contra Deus, se eu vou aceitar aquela minha situação. Porque tudo que aparece na nossa frente quando nós estivermos encarnados é uma forma que Deus encontra para testar a nossa capacidade. Ora, se eu tenho algo meu que eu possa doar para o outro, por que não? Se chega alguém para mim conversando, eu preciso falar alguma coisa para ti, porque não fala nada que eu não tenho tempo. Não. Aí que dá uma oportunidade. Se alguém chegou e pedindo para nós, é porque enxergou alguém que pode transmitir alguma coisa boa. E nós temos essa capacidade de ter aquele tempo para escutar a pessoa, para ver o que ela tem para falar. E se ela perguntar alguma coisa, precisar que a gente dê algum aconselhamento, uma palavra de elevação. E se nós não tivermos falar coisas boas, calemos a nossa boca. Isso é caridade moral. Então não é difícil fazer a caridade quando nós entendemos o que seja a caridade. Porque a cena que se aparece na nossa frente é exatamente para isso. E Jesus já nos disse: quando nós damos a roupa, o alimento, nós estamos fazendo a caridade material. Mas quando nós vamos visitar alguém que está em dificuldade, quando nós escutamos alguém sobre as suas lamúrias e somos pacientes, nós estamos fazendo caridade moral.
E quando nós fizemos a caridade material acompanhada da caridade moral, opa, aí nós fizemos a caridade completa, conforme a Joana nos diz, que é o amor do Cristo. Então os justos lhe responderão. Olha só que interessante isso quando nós analisamos. Senhor, quando foi que te vimos com fome e demos de comer? Quando foi que nós tivemos nu e te demos de vestir? Quando é que nós tivemos com sede e te demos de beber? Quando foi que nós tivemos sem abrigo e os alojamos? E quando foi que tivemos na prisão e fomos te visitar? Veja como é, ele fala, os justos. Os justos. Então, aquele que não tem orgulho, aquele que não tem vaidade, aquele que já está acostumado a fazer pelo outro, porque sabe que isso virá em retorno, sem necessidade de alarde, ele vai fazer a caridade e esquece. A tua mão esquerda não vai saber o que fez a direita, porque ele se habituou a fazer. Ele não fez alguma coisa em troca. Eu não vou emprestar a Deus, eu vou fazer uma ajuda porque depois Deus vai me recompensar. Não. Porque o próprio, na própria Bíblia, Jesus está mostrando que quando nós recebemos uma recompensa na terra, pelo nosso trabalho, quando nós fizemos as coisas para receber algo em troca, nós já vamos recompensar. Se eu faço alguma coisa para ser visto, se eu vou lá dou a marmita lá para o necessitado e chamei a televisão para mostrar, ou alguém vai me ver eu fazendo isso, já foi recompensado. Porque a nossa recompensa espiritual é entre nós e Deus. É a nossa consciência que vai nos dizer, que vai nos limitar. Então, quando Jesus falou isso, ele mostrou exatamente esse tipo de pessoa que é tão humilde, que faz as coisas por fazer, é tão modesto, que ele faz as coisas e se esquece daquilo que fez, porque ele não fez sem a mais. Porque senão, em outra oportunidade, ele inclusive falou sobre o fariseu que jogava aquelas moedas lá no gasofilácio, né? Fazendo barulho, para que todo mundo visse que ele estava fazendo a caridade. Ou aquela viuvinha que deu 2 moedas, quietinha ali, que não fazia barulho. E Jesus disse: ó, aquela ali tem muito mais recompensa do que o outro que já recebeu a recompensa dele. Então ela deu alguma coisa que ele fazer falta. E é tão interessante isso. Quando a gente tem experiência, provavelmente você já tem essa experiência, quando se faz alguma doação para alguma pessoa necessitada, a receptividade que elas têm é uma coisa absurda. Eu me lembro de uma oportunidade que nós fomos fazer isso para uma senhora, que ela estava grávida, né? E nós se unimos para fazer algumas roupinhas de criança para entregar. E quando ela recebeu aquilo, o estado de emoção foi tão grande que ela chegou a se ajoelhar, chorando, porque ela não tinha condição de dar nada para aquele filho que ela nasceu. E de repente apareceu uma coisinha nova. E qual é a mãe que não gosta, né, de dar para o seu bebê algo novo, cheirosinho? Aí vem outra questão para nós. Porque muitas vezes nós damos aquilo que não nos serve mais. Que tal nós fazer um exercício, né? Oh, vou lá comprar uma roupa nova para mim, vou comprar uma e dar para alguém.
valorizando o outro, da mesma coisa nós estamos nos valorizando. Isso é importante, porque daí nós estamos demonstrando que aquele ali é nosso irmão. Nós entendemos que ele é alguém que precisa das mesmas coisas que nós precisamos. E aí então, nós podemos fazer para o nosso irmão aquilo mesmo que nós faríamos. Porque quando se fala no mandamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, alguém lá quis questionar Jesus e perguntou: mas como é que eu vou reconhecer quem é o meu próximo? Primeira coisa que nós fizemos é nos olhar no espelho. O próximo está ali, nós temos que fazer por nós. Mas como é que eu vou reconhecer aquele próximo que eu possa fazer alguma doação? E ele contou a parábola do fariseu, que tinha um cara lá no chão estropiado, foi roubado, foi assaltado, estava quase morto, e passaram 3 personagens por ali. Um levita, descendente da tribo de Levi, escolhido por Deus, e eu trabalhava lá no templo. O levita viu aquela cena, o que ele fez? Passou de lado. Eu não vou me envolver com isso. E veio um sacerdote, que também era um representante de Deus no templo, e ele passando por aquele, viu aquela pessoa morta, quase morta, tropeada, sangrando, desviou e seguiu adiante. Então são pessoas que conheciam o decálogo, conheciam a lei divina, que elas ensinavam aos outros como se praticar a lei divina. Mas daqui a pouco apareceu descendo de Cafarnaum das Samaria, um samaritano. O samaritano era aqueles caras que não valiam nada daquele povo judeu. Eles eram escrachados, eram contrários às leis mosaicas, que eles não queriam aquelas coisas novas. Aliás, eles só admitiam a lei mosaica e não queriam aquelas coisas novas que eram adaptadas à igreja. Então eles ficaram lá, separados. E eram colocados como hereges, como gente da pior espécie. Mas aquele samaritano olhou ali e viu um irmão dele caído. Socorreu, limpou, o sangue escorrido, passou óleo, botou no currículo, foi até uma estalagem e disse lá para o canal: ele vai ficar aqui até se curar. Toma aqui tanto dinheiro, e se tu gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu vou te pagar. Aí Jesus está falando assim: não adianta nós termos conhecimento intelectual. Não adianta nós entendermos das leis divinas intelectualmente. Não adianta nós dizer assim: nós somos todos irmãos, minha gente. Se nós não agirmos conforme aquilo que nós entendemos. Se dizer que nós somos todos irmãos e na hora do apuro vai para lá que eu não te conheço, não é irmandade. É reconhecer realmente e agir como irmão, não importa quem seja. O samaritano era escrachado. Se aquele cara ali um dia encontrasse o samaritano, ele não ia ser ajudado. Eles iam deixar o samaritano ali largado com os abutres, os vermes iam comer e tinham morrer. Isso é certo. Mas ele não se importou com isso, sem preconceito nenhum, ajudou aquele que tinha necessidade. Olha só que maravilha isso. E outra coisa, depois ele não ficou sabendo o que aconteceu com aquele cara que ele ajudou. Muito menos aquele que foi ajudado sabia da destinação daquele samaritano que eu tinha ajudado.
Tudo ficou guardado na sua memória. Mas ficou guardado também no seu patrimônio espiritual. E quando isso fosse se revelar no mundo espiritual, essas coisas vão aparecer. O bem que foi feito, ele vai ser revelado. Não importa se um sabe do outro não, porque aquilo não foi uma troca, vou te ajudar para depois me pagar. Não, vou ajudar. E se cada precisar de mais ainda, me cobra depois. Isso que Jesus nos traz para nós não nos importarmos, para nós sermos indulgentes. E se eu tiver que ajudar alguém, mesmo que eu saiba que a pessoa me ofendeu, que um dia me prejudicou, quem fez algo de errado foi ele. Eu tenho que fazer a minha parte. Nós temos que fazer aquilo que nós temos consciência que vai servir para nós. Não ficar fazendo cobrança. Não escolher. Porque senão nós vamos nos cobrar a perversidade com a perversidade. E não é assim. Sempre que nós pudermos fazer o bem, vamos fazer o bem, independente de que seja. Porque a caridade é uma ação que nós temos para com Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo passo mesmo, é usar todos esses ensinamentos de Jesus, todo esse amor que Ele nos transmitiu, para que a gente possa elevar-nos como Espírito. O Espírito mais elevado, ele não está preocupado quem seja, o que a pessoa é, qual é a religião que ela pratica, qual é a função que ela tem. Ele vai sempre ajudar quem tem necessidade. Mas aquele espírito que é mais antigo, menos evoluído, ele só vai fazer alguma coisa se ele receber algo em troca. E nós precisamos nos elevar. Nós precisamos buscar essas atitudes que vão fazer com que nós nos tornemos mais próximos de Deus. E quando nós auxiliamos as pessoas, nós recebemos toda essas benesses para o mundo espiritual. Então, fazer a caridade, ela pode ter esses dois aspectos, né? O material e o moral. E que nós devemos fazer sempre. Só que nós não podemos esperar que aconteça aquela grande catástrofe para que a gente tenha compaixão das pessoas. Não precisa esperar aquelas grandes enchentes. Você já viu quando acontece lá longe, assim, né? Um desastre enorme? Aquilo vem, que você pudesse ajudar aquelas pessoas que estão lá longe. Porque sempre que acontece isso, nós temos que lembrar o seguinte: é preciso que aconteça esse escândalo para despertar em nós essa chama da caridade. Porque muitas vezes nós estamos tão dentro de nós mesmos, pensando em nós mesmos, que nós esquecemos até que temos um vizinho que tem necessidade, e até uma pessoa ali que precisa de nós. E daí vem essas grandes castradas para chamar a atenção das pessoas. Olha, você se comprometeu na espiritualidade para fazer isso, agora não fazem mais. Isso desperta em nós. Como já a nossa experiência que nós temos, que desperta. Mas não precisa acontecer isso. Nós temos que olhar para os lados, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para poder ajudar as pessoas que estão em necessidade. Porque tudo que aparece na nossa vida vai servir para a nossa elevação moral. E nas nossas provas, nas nossas expiações, nós temos que discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, mas não aquilo que tenha um benefício imediato, mas aquele que vai ter um benefício futuro. A vida é sempre maravilhosa. Escola, compadeça, ajuda no caminho. Por toda parte, a dor que desconsola, e toda a gente aguarda a leve esmola do sorriso, da prece e do carinho. Nem sempre vê quem chora ou necessita. Há muita treva, muita sede e fome escondida em laços de ouro e fita. E em tudo há muita máscara bonita que esconde a amargura que o consome.
Quanta cabeça se ergue à luz dourada na multidão festiva que fulgura, e a sós, pende tristonha desvairada, aturdida no horror da própria estrada, chorando de aflição e de amargura. Quanto sonho padece ao desabrigo, quanta mágoa contida vida afora. Auxilia o príncipe, o mendigo, não atrases o abraço doce, amigo, que o companheiro espera desde agora. Que a boa luta não te desagrade. Ser mais amplo no esforço da harmonia. Semeia a glória da fraternidade. Sem a luz da união e da amizade, não há bênção de paz e de alegria. Muita paz para todos. Obrigado pela oportunidade de nos escutar. Agradeço a todos e possamos ter um